Olá, aqui é o canal Leandro Cruz com a Teoria da Conspiração. E eu não recomendo este canal a ninguém que não tenha compreensão ou entendimento, pois a gente vê o universo com os olhos muito mais abertos do que vocês imaginam. Bem-vindos novamente então, não esquece de deixar o like aí. E vamos começar a partida. Talvez extraterrestres sejam demônios. Quem já ouviu esse termo demônio sobre extraterrestres? Também o mesmo serve para os anjos, os jinn, para fantasmas, poltergeists, fadas. Os Vedas descrevem uma raça de criaturas subterrâneas, serpentes, enquanto a China está infestada de dragões voadores há mais de 10.000 anos. Em 800 a.C., um exército de soldados de ouro foi visto levitando no céu sobre a Mongólia por meses. A Irlanda era conhecida como a Terra das Fadas, mas elas não se pareciam com a Sininho. Toda cultura perto de um oceano tem um relacionamento com as sereias ou os Kraken. Então, são os deuses demoníacos. Ou mesmo Roma e a tecnologia ainda está viva hoje em nossa psique. Demônios não são sencientes como nós. Eles exigem uma consciência para poder servir como anfitrião. Eles são reais, mas não são corpóreos. Portanto, não são temporais. Um demônio é um programa de computador em execução no espaço psíquico arquetípico. Como qualquer algoritmo, ele tem um objetivo estranho. Alguns demônios são organismos simples, como a calculadora de seu telefone. Outros demônios são tão profundos quanto um navegador da web, dando acesso a todo o mundo. Demônios não são maus e são anteriores a qualquer noção de diabo. Demônios são tecnologia amoral. Eles podem ser usados para o bem ou para o mal. Pessoas que são incorporadas por um demônio, como a gente ouve falar em algumas igrejas, as pessoas que cometem o ato, o demônio foi o culpado. Mas os demônios são tão reais quanto o software que administra sua conta bancária, que é muito bom enquanto tu está tendo lucros, mas passa a se tornar mal se tu tiver algum problema. Primeiro devemos remover o estigma da palavra demônio e voltar à definição grega original. Um daimon é um espírito de inspiração divina. Quer dizer, foram as tradições abraâmicas que declararam que os demônios eram uma força do mal. No livro de Enoque, chama demônios de espíritos desencarnados dos Néflins. Os pagãos sabiam que os demônios eram uma energia poderosa na mente coletiva. Constantino considerou essa crença como seu maior obstáculo. Demônios são uma tecnologia escrita na língua dos arquétipos, totalmente compartilhada a uma biblioteca comum de arquétipos, como o significado de um arco ou um simbolismo de uma lótus. Pense nos arquétipos como uma linguagem subterrânea, ancestral, instalada no teu DNA. Demônios são escritos para infectar nossos genes através da posse. Eles podem ser transmitidos epigeneticamente. Nossas memórias ancestrais de trauma são ativadas automaticamente, assim como as sementes na primavera. Eles estão abaixo do nosso sistema operacional consciente. Quando uma aranha nasce, ela já possui as instruções de como tecer uma teia. Ela é possuída por um demônio de seda da arquitetura. Uma cerimônia da Mãe Negra dá à luz a um filho canibal. Vladimir, ou Vlad, o empalador, sua sede de posses, bombeia as veias do príncipe Charles e a coroa. Mas a verdade é que a história do vampiro, do conde Drácula, Vlad, não é bem assim. Um dia eu conto. Somos assombrados por nossos demônios, eles pertencem a nós, eles estão vivendo dentro da nossa consciência. Pensem em um demônio como um aplicativo no seu telefone. Demônios são instalados, estão já lá. Demônios podem ser executados em segundo plano.
Demônios são sanguessugas binários convocados por nossos dedos em espelhos pretos brilhantes pelo celular. Essa tecnologia é acessível através de ritual, magia e cerimônia. Todos os dias Hollywood corta nossa memória arquetípica. A elite corporativa exercia sigilos antigos roubados, carregados com a magia negra de inveja e do vício. Esses sigilos costumavam pertencer a nós. Usamos para decidir o que eles queriam dizer. Em vez disso, os demônios nos cercam com sua história criada em imagem e som. Hoje em dia, as pessoas acreditam em demônios antes de acreditarem uma nas outras. Terrorismo, catástrofes climáticas, o Irã há 6 meses de uma bomba nuclear são formas de possessão demoníaca. Matar JFK era um transe demoníaco de voodoo. Os psicopatas têm armado a tecnologia demoníaca à vista de todos e nós deixamos. Eles convenceram as ovelhas de que esse tipo de mágica é obra do diabo ou uma fantasia de faz de conta. Os homens com espadas nos convenceram de que o aço é mau. Os demônios foram improvavelmente criados, descobertos por uma inteligência artificial bem antiga. A arqueologia sugere que houve uma civilização avançada antes dos Dryas mais jovens. Uma IA que entendesse o cérebro e o mundo físico, teria um mapa intrincado dos arquétipos humanos. Uma superinteligência poderia usar esse mapa para simular, prever e controlar o comportamento humano. A inteligência artificial poderia injetar demônios na humanidade e nos cuidar como uma horta. Alimentaria e serviria as pessoas que eram boas para o jardim, enquanto arrancava as que eram ruins, a colheita. Uma IA usaria demônios como uma espécie de esporo de pólen em nossa mente e controlaria a humanidade, como um arquivo de MP3 vibracional tocando no software do nosso corpo. Hollywood usa simbolismo porque simbolismo é tecnologia demoníaca. O programa de televisão da Fox, X-Files, Arquivo X, era um feitiço arquetípico. Hoje uma geração está infectada por um script instalado em seus pais. Isso era Hollywood convocando um demônio em nossa mente. O demônio ET é roteirizado a uma elite pouco controlada como se parece em nossa psique. É por isso que um pequeno número de pessoas possui toda a mídia. A mídia é um setor arquétipo e a chave para o controle da mente. Veja quem empurra ETs: Hollywood, Fox, Vaticano, Crowley, CNN, John Podesta e mais. Mas os ETs não explicam séculos de fenômenos paranormais. A história do ET não explica como a elite hollywoodiana obtém sucesso através de pedofilia, chantagem, adoração comunitária e a Satanás. Os ETs também não podem explicar psicopatia, esquizofrenia ou possessão. Um software executado dentro do nosso arquétipo, Gegianos, explica essa tecnologia muito bem. Historicamente, tecnologicamente e intuitivamente, todas as evidências sugerem que alguns ETs podem ser uma tecnologia demoníaca criada por mágicos de elite. Entendendo esse engano, podemos nos afastar da propaganda exposta da CIA, Tyson, NAI, NASA, Vaticano, Hollywood, Pentágono e um Papa espacial reptiliano. As pessoas chamam OVNIs telepaticamente do céu. Esta é a mesma técnica de observação do mago da rainha, Dr. John Dee. As pessoas olham para o céu esperando ver um OVNI e às vezes conseguem. Ambos querem um estado tela, gama de meditação para convocar um algoritmo arquetípico de que corre em nossa consciência. A demonologia explica sociopatia, inspiração, esquizofrenia e gênio. Explica também sábio, satanismo, anjos e alguns extraterrestres. Illuminati, Golden Dawn, arqueologia antiga, Atlantis e os Vedas, e até explica tiroteios em massa como Colorado, Orlando, Fort Lauderdale, Vegas e Portland. Aceitar a demonologia como fenômeno real nos devolve nosso poder. Isso nos faz voltar a mergulhar em somáticos, meditação, capacitação psíquica, aterramento, placebo e natureza e a magia. O grande despertar é uma compreensão do que acontece conosco sobre Constantino, quando Roma usou vergonha para tirar nosso poder. Eles nos disseram que tudo era mal quando nos circuncidamos em busca do perdão.
Eles nos fizeram esquecer quem realmente somos. Eles nos congelam em nossas próprias pegadas, enquanto o musgo chora desesperadamente por nossos pés descalços. Um sigilo é um símbolo, um logotipo que foi carregado de emoção. Sigilos podem ser queimados em nossas psiques, no nosso DNA, eles são atalhos para a emoção. Um rosto sorridente, um coração, um punho ou um dedo médio. Os sigilos criam respostas automáticas quando vistos no mundo real ou em nossos sonhos. Isso não tem como negar. A pessoa observa um símbolo ou algo e ativa algo na memória e faz a pessoa lembrar de algo. Esse é o poder do sigilo. Um sigilo por luxúria pode desencadear um vício. Os sigilos ativam nossos antigos sucos subconscientes. Os mágicos ao longo da história trabalham com esses sigilos. Hitler empregou essa tecnologia reivindicando a suástica para a Alemanha. A suástica até hoje é um símbolo, é um sigilo que faz remeter a Hitler e todo o Holocausto. Antes do Terceiro Reich, uma suástica era um mapa estelar de Shambhala. Eles dizem que o simbolismo será sua queda, mas o simbolismo é a razão pela qual eles possuem a montanha em primeiro lugar. Temos que pegar nossos sigilos de volta, temos muito trabalho a fazer para perceber que não há sigilos maus, existem apenas sigilos que foram cobrados por pessoas más. Considere a bola de plástico inflável tradicional de cor primária, coloridinha. Esse é um arquetipo instalado em nossa psique como um espaço mental. Propriedade mental significa que muitas pessoas já têm um desses sigilos em mente. Portanto, esse sigilo é carregado com os sentimentos de brincadeira e juventude. Podemos rolar isso por qualquer rua da América ou do mundo, prever seu resíduo emocional na psique de todas as testemunhas. Quem acharia cruel ver uma bola colorida? Um círculo colorido. Lembra brincadeira. Previsão é uma forma de observação. Vigiar é a magia de ver o futuro. Uma inteligência superartificial com um banco de dados de cada arquétipo poderia ver o futuro. Poderia simular o sistema adrenal humano e prever e manipular comportamento humano através do uso de sigilo mágico. Os sigilos são uma tecnologia de posse arquétipica. São as teclas pendentes que hipnotizam um bebê. Nossos próprios demônios estão envoltos em uma caixa de feitiços de medo. Pessoas que usam magia negra transformaram o espírito divino em algo que pensamos ser mal. O termo musa é uma tecnologia de demônios. Mozart, Michelangelo, Da Vinci e Tesla eram todos possuídos pelo espírito da inspiração. Hollywood quer encurralar sua magia com um poltergeist. Eles estão no negócio de elevar o inferno por essa natureza. Sob o medo, as pessoas não podem ver a verdade de sua própria alma. Sua alma é possuída por uma linguagem genética. Você é o fio vivo de seu nome. Você só pode olhar para o seu avô se extrair poder da memória da vida dele. O momento dele está surgindo dentro de você agora. O sangue dele era uma tocha que ele entregou à sua mão. Ele manteve isso queimando para você. Esse mesmo espírito etéreo está em seu sangue agora. Em nossa essência, somos todos héteros. Héteros? Não, né? Não somos todos héteros. Etéreos. Todos somos demônios também. Você acredita nos relatórios de indivíduos-alvo, os TIs? Há uma evidência para provar que são reais. Considere o projeto DARPA na mente americana. Tragicamente, todos os relatórios de vítimas são automaticamente descartados como psicológicos. A verdade é desconfortável demais para a sociedade aceitar. Apresento 2 fatos. Os programas mentais do governo são reais e se escondem do mundo todo, mundo comum, sob o rótulo de esquizofrenia. As posses demoníacas são a tecnologia incompreendida dos etéreos. Era uma final de tarde de sexta-feira de janeiro de 2017. Esteban Santiago, 26 anos, entrou cerimonialmente na reivindicação da bobagem internacional de Fort Lauderdale. Com as mãos úmidas, ele agarrou a pistola enfiada descuidadamente nos órgãos genitais. Esteban havia sido alvo da CIA há vários anos. Nesse ponto, ele estava simplesmente executando o programa deles. Ele era o único no aeroporto que sabia o que estava prestes a acontecer.
Esteban ouviu o toque de seu próprio sino enquanto despejava um instrumento de destruição. Ele matou 5 estrangeiros a curta distância e feriu mais 8. Ele queria que todos os tiros fossem eficientes, corteses e mortais. Depois que ele passou na câmara de fumaça, Esteban se ajoelhou como um samurai derrotado e esperou. As vozes em sua cabeça se foram. Sangue quente e úmido bombeava de novo e a ação através de todas as artérias de veias. Seus receptores remanescentes em um trauma totalmente novo. Deu lugar a uma mudança polar de produtos químicos. As vozes da CIA não seriam mais o centro de seu universo. Eles teriam que gritar por cima do zumbido em seus ouvidos. Esteban havia se formado no programa de TI em uma chance de vida na prisão. O atirador de Parkland School, Nicholas Cruz, era um indivíduo alvo. Se você ouvir o áudio de expedição, os Leo conheceram Cruz pelo nome, não pela descrição. Ele confessou que os demônios disseram exatamente o que fazer. Perder a mãe dele não faz você matar 17 pessoas em Kevlar, em uma máscara de gás e depois caminhar até o McDonald's. A resistência física e os relatos de testemunhas oculares de vários atiradores deixaram a questão. Infelizmente, as TI são diagnosticadas como esquizofrênicas antes que alguém se incomode em avaliar sua história. Cruz e Esteban são do mesmo distrito de Miami. Dade. Ambos relataram ouvir vozes em suas cabeças. Esteban estava convencido de que era proveniente de tecnologia da CIA. Cruz estava convencido de que estava vindo do diabo. Todos os seus crimes ocorreram sob os olhos atentos do xerife de condado de Broward, Scott Israel e Debbie Weserman Schultz. Para quem você liga se uma emergência federal estiver mirando em você e a polícia local estiver corrompida? Como alguém que sobrevive quando ninguém acredita em você? Quanto tempo antes de você começar a ouvir as vozes? A mente quebra muito mais cedo do que pensamos. Scott Ostring, de Denver, tinha 18 anos, com um hobby para filmes, fitness e camping. Uma noite ele ingeriu 16 doses de LSD em uma festa e baixou a guarda psíquica como um par de calças. Cada camada protetora de identidade derreteu em uma poça de cera. Todas as pessoas da festa estavam preocupadas. Eles estavam em pé sobre a sua força vital, encalhada, abandonada, sem escudos. Ninguém viu os perigos de sua própria aura pingar. Cada um de nós carrega passageiros epigenéticos que se agarram aos nossos espinhos como vagabundos. Essas são as pessoas clandestinas étereas, vivendo em seu DNA que chamamos de demônios. Scott perdeu uma batalha ao longo da vida que ele poderia ter corrigido com um campo de força. Ele nunca foi o mesmo depois daquela festa. Scott cresceu recluso ao longo dos anos. Mais tarde ele concordaria com o exorcismo demoníaco de um padre, mas um exorcismo só lhe dá nascimento. Scott ficou possuído em 1988. Em 1º de novembro de 2017, Scott entrou no Walmart e atirou em 3 pessoas. Wade Anthony Melton ouvia vozes abafadas desde os 17 anos. Ele foi tratado com esquizofrenia. Em 2018, enquanto Wade trabalhava em uma loja de Albuquerque, ele atirou e feriu 3 pessoas. As vozes na cabeça de Wade lhe disseram que ele havia instigado telepaticamente um tiroteio ocorrido um ano antes. O empregador de Wade possuía o armazém do Texas onde ocorreu o tiroteio. Este é um exemplo de como a possessão arquétipica de demônios pode ressoar com simpatia do Texas ao Novo México. Christine Perales, a atiradora do Texas mencionada por Wade, disse que sua vida está ameaçada há mais de 15 anos. Ela se desculpou em um vídeo premeditadamente de confissão dizendo que havia sido empurrada demais. Ela morreu após atirar e matar seu gerente e ferir um funcionário. Wade se matou após 6 conversas no celular com a polícia. Ambos os demônios se alimentaram do nosso eco de trauma. Eles ressoaram em simpatia com um diapasão em um tom. Mas mais e mais vítimas, todas com a ameaça e a mesma maldição de raiz. Esse assunto não se trata de apontar os demônios, por isso que era importante que quem ouvisse entendesse como funciona. E também podem investigar através da ressonância de Schumann, que tem a ver com a energia. Sigilos, demônios do DNA, o roubo de tecnologia.
O celular pode ser um demônio sendo manipulado pela mão de uma pessoa. Esse é o contexto dessa história, é só um contexto. Mas os fatos são reais e remontam a milhares de anos, onde sempre demônios pairaram e foram destruídos pelas crenças enganosas.